A vida de Edgar Cayce, conhecido como o psíquico mais documentado da história, tem sido uma fonte de fascinação e mistério para milhões de pessoas ao redor do mundo. Desde seus primeiros anos como um jovem com habilidades incomuns, até suas profecias mais enigmáticas, Cayce deixou um legado que continua ressoando até hoje. Este vídeo explorará em detalhes suas revelações, focando na surpreendente conexão entre suas visões e o Papa Francisco. Desde a interpretação do Pai Nosso até as previsões sobre o futuro da humanidade. Cayce nos oferece uma perspectiva única sobre a espiritualidade e o destino da humanidade. Ao longo deste percurso, vamos descobrir como seus ensinamentos se entrelaçam com as reformas propostas pelo Papa Francisco, trazendo uma nova luz sobre a relação entre o indivíduo e o divino. Homero, o profeta dorminhoco. Edgar Cayce, apelidado de profeta dorminhoco, é considerado um dos psíquicos mais influentes de todos os tempos. Nascido em Kentucky em 1877, Cayce mostrou desde cedo habilidades extraordinárias, como a capacidade de ver auras e se comunicar com seres de outros planos. Sua fama deve, em grande parte, a sua habilidade de entrar em transe hipnótico durante o qual ele podia diagnosticar doenças e prescrever tratamentos. Tudo isso enquanto ele estava em um estado semelhante ao sono. Esse fenômeno o tornou uma figura de destaque no campo espiritual e médico. Ao longo de sua vida, Cayce fez mais de 14.000 leituras, que foram meticulosamente documentadas por sua secretária Gladys Davis. Essas leituras cobriram uma ampla gama de temas, desde a saúde física até questões metafísicas e espirituais. No entanto, o que realmente capturou a atenção do mundo foi sua capacidade de prever eventos futuros com uma precisão impressionante. Muitas de suas previsões se concretizaram anos depois de sua morte, o que reforçou sua reputação como um visionário. Entre as profecias mais notáveis de Cayce, tem uma relacionada ao Papa Francisco. Embora Cayce tenha vivido muito antes de Francisco assumir o papado, ele fez várias previsões sobre um futuro líder da Igreja que transformaria profundamente a instituição. Cayce descreveu esse líder como alguém que traria consigo uma mudança significativa, movendo a Igreja em direção a uma maior compreensão espiritual. E afastando-a das interpretações dogmáticas rígidas, esse líder, segundo Cayce, seria alguém que se concentraria nos aspectos mais humanos e compassivos da fé. O perfil que muitos associam ao Papa Francisco. Além de suas profecias, Cayce tinha uma compreensão profunda da espiritualidade que ia além dos ensinamentos tradicionais da Igreja. Ele acreditava firmemente na reencarnação e na ideia de que cada vida é uma oportunidade para aprender lições espirituais importantes. Essa abordagem holística da espiritualidade ressoou com muitas pessoas que buscavam respostas mais profundas sobre o propósito da vida e a conexão com o divino. Número 2. A oração do Pai Nosso e seu significado. Um dos aspectos mais fascinantes das leituras de Edgar Cayce é a sua interpretação do Pai Nosso, uma das orações mais recitadas na tradição cristã. Segundo Cayce, essa oração não é apenas um conjunto de palavras, mas uma poderosa ferramenta de ativação espiritual que tem a capacidade de conectar o ser humano com forças divinas através de seu sistema energético, comumente conhecido como chakras. Cayce afirmava que a versão original do Pai Nosso, em sua transcrição sem adulteração do aramaico, era muito mais do que uma simples súplica a Deus. Ele dizia: ó tu, o sopro, a luz de tudo, deixa que essa luz crie uma luz interior no coração. Essa versão, segundo Cayce, tinha a capacidade de ativar o corpo energético de quem a recitava, alinhando seus chakras e permitindo que as energias divinas fluíssem através do seu ser. Essa abordagem difere radicalmente da interpretação tradicional, que se concentra mais no conteúdo literal das palavras do que em seu poder espiritual inerente. O interessante dessa interpretação é que ressoa com algumas das ideias propostas pelo Papa Francisco em relação à oração e à espiritualidade. O Papa, em seus ensinamentos, tem enfatizado a importância da oração como uma ferramenta não só de comunicação com Deus, mas também de transformação pessoal.
Embora não tenha falado especificamente sobre a conexão entre o Pai Nosso e os chakras, seu enfoque na oração como um caminho para a introspecção e o crescimento espiritual sugere um alinhamento com a visão de Cayce. Além disso, Cayce acreditava que cada linha do Pai Nosso correspondia a um aspecto particular do sistema energético do corpo. Por exemplo, a linha "Deixa que essa luz crie uma luz interior no coração" tinha a intenção de ativar o chakra do coração, facilitando a abertura do ser às energias do amor divino. Essa interpretação oferece uma perspectiva muito mais profunda e esotérica da oração, uma que convida os praticantes a considerar não apenas o significado das palavras, mas também o efeito que elas têm em seu corpo e espírito. Essa visão da oração, como um mecanismo de ativação espiritual, encontrou eco em várias tradições esotéricas e novas correntes espirituais. Embora essas ideias não façam parte do cristianismo ortodoxo, ganharam popularidade entre aqueles que buscam uma compreensão mais ampla e holística da espiritualidade. Número 3. O Papa Francisco e a tradução. O Papa Francisco tem sido um líder espiritual que tem buscado aproximar a Igreja das realidades cotidianas das pessoas, fazendo ênfase em uma fé vivida e sentida, além dos rituais tradicionais. Nesse contexto, uma de suas iniciativas mais comentadas foi a proposta de modificar a tradução do Pai Nosso em inglês, especificamente a frase: "Não nos deixe cair em tentação". Francisco argumenta que essa frase não reflete adequadamente a natureza de Deus, já que sugere que é Deus quem leva as pessoas à tentação, o que, segundo ele, está errado. A vontade de Deus, como a interpreta Francisco, não empurra ativamente as pessoas para o mal, mas permite que elas enfrentem desafios devido ao seu livre-arbítrio. Essa distinção é crucial. Ressalta a diferença entre a vontade de Deus, permissiva de Deus, e sua vontade ativa. A proposta do Papa Francisco gerou um debate considerável dentro da Igreja, com opiniões divididas sobre a necessidade e a pertinência dessa modificação. Alguns teólogos apoiam a iniciativa, argumentando que reflete uma compreensão mais moderna e acessível da fé, enquanto outros consideram que alterar uma oração tão fundamental poderia causar confusão entre os fiéis. Interessante como a proposta alinha os ensinamentos de Edgar Cayce, mesmo que de maneira tangencial, com os ensinamentos de Edgar Cayce. Cayce, como vimos, interpretava o Pai Nosso não apenas como uma oração, mas como uma fórmula de ativação espiritual. Cayce não comentou sobre a mudança proposta por Francisco, mas seu foco na oração como transformação pessoal alinha com Deus. A versão francesa já adotou a tradução correta. Ressoa com a intenção do Papa de tornar as palavras da oração mais coerentes com a natureza de Deus. Francisco também destacou que a versão em francês do Pai Nosso já havia adotado uma tradução mais próxima do que ele considera correto. "Não nos deixes cair na tentação" foi mudada para "Não nos deixes entrar na tentação", o que elimina a implicação de que Deus é o causador da tentação. Essa modificação reflete a natureza amorosa de Deus, que quer que seus filhos superem as provas, mas não as impõe. Que deseja que seus filhos superem as provas, mas não as impõe diretamente. Número 4. Sintonia espiritual e crescimento. Edgar Cayce enfatizou ao longo de sua vida a importância da sintonia espiritual como uma chave para o crescimento pessoal e a realização espiritual. Para Cayce, a sintonia não era simplesmente um ato de fé, mas um processo consciente de se alinhar com as energias divinas que existem dentro e fora de nós. Esse conceito de sintonia está intimamente ligado aos seus ensinamentos sobre a oração e a meditação, das práticas que Cayce considerava fundamentais para despertar a natureza espiritual do ser humano. A sintonia, segundo Cayce, começa com o reconhecimento da nossa verdadeira relação com o divino. Isso implica não apenas uma aceitação intelectual da existência de uma força superior, mas uma experiência direta e pessoal dessa conexão. Para facilitar essa sintonia, Cayce recomendava a prática regular da oração e da meditação, que ele descrevia como as duas faces da mesma moeda. A oração é o ato de falar com Deus, enquanto a meditação é o ato de ouvir a Deus. Cayce ensinava que, através da oração, o ser humano expressa seus desejos,
preocupações e agradecimentos à força divina, criando um canal de comunicação que abre o caminho para receber orientação e bênçãos. No entanto, é na meditação que Kais via o potencial para uma transformação mais profunda, já que essa prática permite ao indivíduo acalmar a mente e o corpo e se sintonizar com as energias superiores que podem revitalizar o espírito e curar o corpo. Esse processo de sintonia não só tem implicações pessoais, mas também coletivas. Kais acreditava que quando um número suficiente de pessoas se sintoniza espiritualmente, elas podem gerar uma mudança positiva no mundo. Essa ideia da massa crítica espiritual sugere que o despertar espiritual de alguns pode ter um efeito de ondas expansivas que influencia a consciência coletiva, levando a humanidade a um estado mais elevado de existência. A sintonia também implica uma compreensão profunda das leis universais que regem a vida. Segundo Kais, essas leis são imutáveis e atuam sobre todos os seres. Independentemente do seu nível de consciência, a chave para viver uma vida em harmonia com essas leis é se sintonizar com elas, o que requer uma introspecção contínua e um compromisso com o crescimento espiritual. Um aspecto interessante da sintonia é como ela se relaciona com a ideia do karma e da reencarnação, conceitos que Kais explorou em suas leituras. Segundo ele, cada vida é uma oportunidade para corrigir erros passados e aprender lições espirituais importantes. A sintonia com o divino nos ajuda a entender essas lições e a superar os desafios que enfrentamos no nosso caminho de evolução espiritual. Número 5. Meditação e cura. A meditação, segundo Edgar Cayce, não é simplesmente uma técnica de relaxamento, mas sim uma prática espiritual fundamental que tem o poder de transformar tanto o corpo quanto o espírito. Cayce acreditava que a meditação, quando realizada de maneira adequada, pode ser um canal para a cura divina, ajudando a alinhar as energias internas do corpo com as forças curativas do universo. Essa abordagem holística da meditação influenciou muitas correntes espirituais modernas e continua sendo um aspecto central dos ensinamentos de Cayce. Cayce descrevia a meditação como um processo em 3 níveis: físico, mental e espiritual. Fisicamente, a meditação ajuda a relaxar o corpo, reduzindo o estresse e a tensão acumulada nos músculos e órgãos. Mentalmente, a meditação acalma a mente, focando-a em um único ponto de atenção, o que permite que os pensamentos dispersos e as preocupações se dissolvam, deixando espaço para a clareza e a paz interior. Espiritualmente, a meditação revitaliza a alma, conectando o indivíduo com as energias divinas que estão sempre presentes, mas que muitas vezes passam despercebidas na vida cotidiana. Um aspecto crucial da meditação, segundo Cayce, é a afirmação positiva. Durante a meditação, Cayce recomendava que as pessoas se concentrassem em uma frase ou palavra que ressoasse com seu estado espiritual desejado. Por exemplo, uma afirmação como: "Estou em paz" ou "Deus é amor" pode ser repetida mentalmente durante a meditação, criando uma vibração positiva que se espalha por todo o corpo e o espírito. Essa vibração não só ajuda a acalmar a mente, mas também age como um ímã para atrair energias positivas para a pessoa que medita. Cayce também ensinava que a meditação pode ser um meio para a cura física. Segundo ele, muitas doenças têm sua origem em desequilíbrios energéticos que podem ser corrigidos através da meditação. Ao sintonizar-se com as energias curativas do universo, a pessoa que medita pode direcionar essas energias para as áreas do seu corpo que precisam cura, facilitando assim a recuperação. Esta ideia da meditação como ferramenta de cura é compatível com as práticas de muitas tradições espirituais, que também veem a meditação como um meio para alcançar saúde e bem-estar. Profecias cumpridas. Cayce previu eventos que se cumpriram, impressionando muitos com a exatidão de suas visões, o que consolidou sua reputação como um dos psíquicos mais precisos da história. Ao longo de suas leituras, Cayce previu uma série de eventos que, ao se cumprirem, deixaram muitos impressionados com a exatidão de suas visões.
Essas previsões abrangem uma ampla gama de temas, desde mudanças no clima global até avanços na medicina e na tecnologia. Uma das previsões mais notáveis de Cayce foi sua visão sobre as mudanças climáticas drásticas que afetariam o planeta no início do século XXI. Em suas leituras, Cayce falou de um deslocamento dos polos que resultaria em catástrofes naturais, incluindo terremotos e inundações, e mudanças extremas nos padrões climáticos. Essas previsões foram comparadas com os eventos atuais relacionados ao aquecimento global, como o aumento do nível do mar, os furacões mais intensos e as secas prolongadas. Embora alguns cientistas tenham questionado a conexão direta entre as previsões de Cayce e os eventos climáticos modernos, outros apontam que sua visão oferece um aviso profético sobre a necessidade de cuidar do nosso planeta. Além de suas previsões sobre o clima, Cayce também falou sobre avanços médicos que transformariam a forma como tratamos as doenças. Previu o desenvolvimento de novas terapias que utilizariam a energia do corpo para curar doenças. Uma ideia que se reflete na ascensão da medicina energética humana e as terapias alternativas nas últimas décadas. Embora essas terapias ainda não tenham sido completamente aceitas pela medicina convencional, a crescente popularidade da acupuntura, a terapia de Reiki e outras formas de cura energética sugerem que as previsões de Cayce estavam à frente de seu tempo. Outra previsão significativa de Cayce foi sua visão sobre a tecnologia da informação. No início do século XX, Cayce previu que a humanidade desenvolveria bibliotecas de conhecimento que estariam disponíveis para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Essa previsão foi interpretada por muitos como uma referência à internet, uma rede global que conecta pessoas de todo o mundo e lhes dá acesso a uma quantidade quase infinita de informações. Embora a internet não existisse na época de Cayce, sua visão de uma rede global de conhecimento é surpreendentemente precisa e reflete o profundo impacto que essa tecnologia teve na sociedade moderna. Número 7. A relação com o Papa Francisco. A conexão entre as visões de Edgar Cayce e as ações do Papa Francisco é um tema que gerou um interesse considerável entre os estudiosos da espiritualidade e da teologia. Embora Cayce tenha vivido muito antes de Francisco se tornar Papa, suas previsões sobre um futuro líder da Igreja Católica que traria mudanças significativas parecem estar em sintonia com o papado de Francisco. Essa relação entre as visões de Cayce e as reformas de Francisco não é apenas intrigante, mas também oferece uma nova perspectiva sobre a direção espiritual da Igreja no século XXI. Cayce descreveu esse futuro líder como alguém que desafiaria as normas estabelecidas da Igreja, promovendo uma maior compaixão e uma compreensão mais profunda dos ensinamentos de Cristo. Esse líder, segundo Cayce, seria um reformador espiritual que buscaria aproximar a Igreja das pessoas, focando nos aspectos mais humanos da fé e menos nas estruturas hierárquicas e dogmáticas. Francisco, desde o início do seu papado, tem mostrado uma tendência semelhante, defendendo uma igreja mais inclusiva e misericordiosa, especialmente em relação aos pobres e marginalizados. Uma das reformas mais notáveis de Francisco, que ressoa com o século XXI. As visões de Cayce têm um foco na justiça social e na igualdade. Francisco tem enfatizado a necessidade de que a Igreja se envolva mais ativamente na luta contra a pobreza, a injustiça e a mudança climática. Temas que também foram abordados por Cayce em suas leituras. Assim como Cayce, Francisco vê a espiritualidade não apenas como uma questão pessoal, mas como uma responsabilidade coletiva que deve se refletir em ações concretas para melhorar o mundo. Número 8. As revelações de Cayce. Edgar Cayce teve muitas visões ao longo de sua vida, mas aquelas relacionadas à Igreja e ao cristianismo são talvez as mais impactantes e controversas. Cayce acreditava firmemente que a Igreja, como era conhecida em seu tempo, precisava de uma reforma profunda para se alinhar com os verdadeiros princípios espirituais que Cristo ensinou. Segundo Cayce, a Igreja havia perdido de vista sua missão original. No final,
focando demais nos rituais e dogmas externos e não o suficiente no crescimento espiritual individual. Uma das revelações mais provocativas de Casey foi sua afirmação de que muitos dos ensinamentos da Igreja haviam sido mal interpretados ou distorcidos. Ao longo dos séculos, ele acreditava que as Escrituras continham verdades ocultas que só podiam ser entendidas através da sintonia espiritual e da meditação profunda. Essas verdades, segundo Casey, estavam relacionadas com o propósito da vida, a natureza da alma e a relação do ser humano com o divino. Casey ensinava que o cristianismo, em sua forma mais pura, é uma religião de amor, compaixão e serviço desinteressado. No entanto, ele acreditava que a Igreja havia sido influenciada por forças externas que a levaram a se concentrar mais no controle e a autoridade que está no verdadeiro ensinamento de Cristo. Essa crítica, embora dura, não tinha a intenção de destruir a Igreja, mas sim de inspirar uma reforma que a devolvesse às suas raízes espirituais. Um aspecto-chave das revelações de Casey foi seu ênfase na importância da experiência pessoal do divino. Casey ensinava que cada indivíduo tem a capacidade de se conectar diretamente com Deus por meio da oração e da meditação, sem necessidade de intermediários. Essa ideia desafiava a hierarquia da Igreja, vendo líderes religiosos como mediadores. Casey apoiava a reencarnação, contrária aos ensinamentos da Igreja, como mediadores entre Deus e os fiéis. Casey dizia que cada alma vive várias vidas para aprender lições espirituais e unir-se ao divino, um aprendizado contínuo. Segundo Casey, cada alma tem múltiplas vidas nas quais aprende lições espirituais importantes e avança em seu caminho em direção à união com o divino. Essa visão da vida como um processo contínuo de aprendizado e crescimento é uma das pedras angulares dos ensinamentos de Casey e influenciou muitas correntes espirituais modernas. Número 9. Interpretação das Escrituras. Edgar Casey fez contribuições para a interpretação das Escrituras. Ele acreditava que a Bíblia tinha significados ocultos, além da interpretação literal. Casey acreditava que a Bíblia, como muitos outros textos religiosos, continha significados ocultos e simbolismos que iam além da interpretação literal. Segundo ele, esses significados mais profundos eram destinados a guiar as almas em seu caminho espiritual e a fornecer as ferramentas necessárias para entender seu propósito na vida. Um dos enfoques mais inovadores de Casey na interpretação das Escrituras foi seu uso do simbolismo e da alegoria. Ele acreditava que muitas das histórias bíblicas não deveriam ser tomadas ao pé da letra, mas sim como representações simbólicas de verdades espirituais maiores. Por exemplo, Casey interpretava a história de Adão e Eva não apenas como um relato da criação, mas como uma alegoria da alma humana e sua queda na materialidade. Essa interpretação sugere que o pecado original não é apenas um ato de desobediência, mas um símbolo do esquecimento da nossa verdadeira natureza espiritual. Casey também enfatizou a importância da numerologia nas Escrituras. Segundo ele, os números na Bíblia têm significados específicos e representam princípios espirituais que devem ser entendidos para compreender plenamente a mensagem do texto. Para Casey, as Escrituras não eram apenas um documento histórico, mas sim um guia vivo para o crescimento espiritual, que podia ser entendido e aplicado por qualquer pessoa, independentemente de sua religião ou cultura. Casey também ofereceu interpretações sobre alguns dos trechos mais enigmáticos da Bíblia, como o Apocalipse. Segundo ele, o Apocalipse não é uma profecia de destruição física, mas sim um relato simbólico do processo de transformação espiritual que cada alma deve atravessar. As visões de julgamentos e catástrofes representam os desafios internos que enfrentamos em nosso caminho para a realização espiritual. E as promessas de um novo céu e uma nova terra simbolizam o estado de consciência elevado que alcançamos ao superar essas provas. Futuro promissor. As visões de Edgar Casey não se limitavam ao passado ou ao presente. Também incluíam poderosas previsões sobre o futuro da humanidade e a evolução espiritual que nos aguarda. Segundo Casey, a humanidade está destinada a experimentar um despertar espiritual em massa.
Uma mudança de consciência que transformará nossa compreensão da vida, da morte e da nossa conexão com o divino. Esse futuro promissor, segundo as visões de Cayce, será uma época de unidade e paz, onde as divisões entre as religiões e as culturas se dissolverão. E a humanidade começará a viver de acordo com os princípios espirituais universais. Foi previsto que esse despertar espiritual seria precedido por uma série de desafios e provas que colocariam à prova a resistência e o caráter da humanidade. Esses desafios, que incluiriam crises ambientais, sociais e econômicas, serviriam como um catalisador para a mudança, empurrando a humanidade a reavaliar suas prioridades e a buscar soluções espirituais para os problemas que enfrenta. Segundo Cayce, esses tempos difíceis seriam uma oportunidade para que a humanidade aprendesse lições importantes sobre a interconexão de todas as coisas e a importância de viver em harmonia com a natureza e entre si. Nesse futuro promissor, Cayce viu o surgimento de uma nova era de colaboração e cooperação global. Previ que as barreiras entre as nações e os povos se desmoronariam à medida que a humanidade se unisse em sua busca pela paz e o bem-estar coletivo. Essa visão de um mundo unido está alinhada com os ensinamentos de muitas tradições espirituais que falam de uma era dourada, a Era da Luz, onde a humanidade alcançará um nível superior de consciência e viverá em um estado de paz e prosperidade duradouras. Cayce também falou sobre avanços científicos e tecnológicos que acompanhariam esse despertar espiritual. Previ que a humanidade descobriria novas formas de energia que seriam limpas, ilimitadas e acessíveis para todos. Essas descobertas, segundo Cayce, não só melhorariam a qualidade de vida, mas também facilitariam o processo de transformação espiritual, pois libertariam a humanidade de muitas das lutas materiais que definiram nossa história. Essas novas tecnologias, embora ainda não realizadas em sua totalidade, são um lembrete de que o progresso espiritual e o progresso material estão intrinsecamente ligados. Outro aspecto interessante das previsões de Cayce sobre o futuro é sua visão do reaparecimento de antigos conhecimentos e sabedorias que se acreditavam perdidos. Cayce falou sobre a redescoberta de textos sagrados e ensinamentos esotéricos que ofereceriam uma orientação inestimável para a humanidade em seu caminho rumo à iluminação. Esses ensinamentos, que poderiam incluir conhecimentos de civilizações antigas como a Atlântida, proporcionariam uma compreensão mais completa da nossa verdadeira natureza e propósito como seres espirituais. As visões e ensinamentos de Edgar Cayce, junto com as ações e reformas do Papa Francisco, nos convidam a refletir sobre o poder da espiritualidade para transformar tanto nossas vidas quanto o mundo ao nosso redor.